O que acontece no nosso sistema de recurso processo penal que ele é completamente irracional. Nós não temos o duplo grau de jurisdição no Brasil. Nós temos 50 graus de jurisdição no Brasil. Não sei nem como chamaria esse princípio, o princípio do cinquantuplo grau de jurisdição. Essa irracionalidade do sistema recursal brasileiro foi bem sintetizada no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no habeas corpus 126292, que decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena criminal. Sob um item com o título Uso abusivo e procrastinatório do direito de recorrer, o douto ministro Barroso salientou. Vou ler o que ele escreveu, não é muito extenso, prometo ser bem objetivo, mas sintetiza bem o que é o nosso sistema recursal atual. Alguns exemplos emblemáticos auxiliam na compreensão do ponto. No conhecido caso Pimenta Neves, referente a um homicídio qualificado ocorrido no ano de 2000, o trânsito em julgado somente ocorreu em 17 de novembro de 2011, mais de 11 anos após a prática do fato. Já no caso Natan Donadon, por fatos ocorridos entre 95 e 98, o ex-deputado federal foi condenado por formação de quadrilha e peculato a 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão. Porém, a condenação somente transitou em julgado em 21 de 10 de 2014, ou seja, mais de 19 anos depois. Em caso igualmente grave, envolvendo o superfaturamento da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, o ex-senador Luiz Estevão foi condenado em 2006 a 31 anos de reclusão, por crime ocorrido na década de 90. Diante da interposição de 34 recursos, a execução da sanção só veio ocorrer agora em 2016, às vésperas da prescrição, quando já decorridos mais de 20 anos da data dos fatos. Infelizmente, porém, esses casos não constituem exceção, mas a regra. Tome-se aleatoriamente um outro caso incluído na pauta de julgamento do presente dia. O ministro, o senhor Roberto Barroso, se refere ao agravo de instrumento 394065, de relatoria da ministra Rosa Weber, relativo a um crime de homicídio qualificado cometido em 91. Agora tem que puxar um pouco de ar, porque a via crucis do processo é realmente muito extensa. Foi sentença de pronúncia, nesse caso. Sentença de pronúncia é quando entende-se que há elementos para levar o réu a júri popular em crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Então, proferida essa sentença de pronúncia, houve recurso em todos os graus de jurisdição até a confirmação definitiva. Lembrando que o Brasil, no âmbito do meu conhecimento, é o único país do mundo que tem 4 graus de jurisdição. Posteriormente, deu-se a condenação pelo Tribunal de Júri e foi interposto o recurso de apelação. Mantida a decisão condenatória, foram apresentados embargos de declaração. Ainda inconformada, a defesa especial. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foram manejados novos embargos de declaração. Mantida a decisão embargada, foi ajuizado recurso extraordinário inadmitido pelo eminente ministro Ilmar Galvão. Contra essa decisão monocrática, foi interposto agravo regimental. O agravo regimental foi desprovido pela primeira turma e, então, foram apresentados embargos declaratórios, igualmente desprovidos. Desta decisão foram oferecidos novos embargos declaratórios, redistribuídos ao ministro Aires Brito. Rejeitados os embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência, distribuídos ao ministro Gilmar Mendes. Da decisão do ministro Gilmar Mendes, que inadmitiu embargos de divergência, foi ajuizado agravo regimental, julgado pela ministra Ellen Grace. Da decisão da ministra, foram apresentados embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental, a que a segunda turma negou o provimento. Não obstante isso, foram manejados novos embargos declaratórios, pendentes de julgamentos pelo plenário do STF. Portanto, utilizando-se de mais uma dúzia de recursos, depois de quase 25 anos, a sentença de um homicídio cometido em 91, e aqui um homicídio, não é um crime nem econômico, um homicídio cometido em 91 ainda não transitou em julgado. Eu acho esse trecho do voto do ministro Barroso muito elucidativo, no sentido de demonstrar que a atual sistemática recursal brasileira tem alguma coisa de muito errado. Então, você tem uma mesma causa
o mesmo fato sendo discutido com mais de uma dezena de recursos, não me parece razoável. Parece que não é um sistema que se mostra eficiente. Mais de 20 anos depois do fato, aqui em um homicídio cometido, gera uma certa insegurança jurídica, gera uma instabilidade na sociedade e uma dificuldade de dar credibilidade para o nosso sistema de justiça criminal. Então, realmente é uma mudança urgente essa racionalização do sistema recursal. Seguindo nas propostas, a questão da celeridade nas ações de improbidade administrativa também é uma questão de suma importância. Atualmente temos uma fase duplicada na apresentação de defesa de improbidade administrativa. Não se mostra nem um pouco razoável. O cidadão processado por improbidade administrativa, ele apresenta uma resposta preliminar para depois apresentar uma contestação, geralmente com o idêntico teor da resposta preliminar. Isso só ocasiona a demora no trâmite dessas ações. A questão, no item 6, a reforma do sistema de prescrição penal. Nós temos um dos sistemas de prescrição penal mais generosos do mundo. Por exemplo, essa questão da prescrição retroativa, que é uma exclusividade brasileira, acho que não há como se sustentar na atual conjectura. Inclusive, no nosso processo civil, depois começa o processo, nós não temos prescrição. Do outro lado, no processo penal, nós temos essa prescrição processual, inclusive a retroativa, o colega vai se aprofundar. Os ajustes nas nulidades penais são também muito importantes. Nós, como salientei no começo da exposição, os processos penais de grandes casos, atualmente no Brasil, têm dois destinos: ou a prescrição pela demora, ou a decretação da nulidade das provas, no meu ver, por vícios secundários, que, em casos envolvendo crimes de sangue, crimes de tráfico, os tribunais não têm a mesma coerência para a decretação dessas nulidades. E aqui listei várias operações grandes, inclusive tão promissoras quanto a Lava Jato, que acabaram tendo um desfecho de decretação de nulidade de provas, como, por exemplo, o caso Satyagraha, o caso Castelo de Areia, o caso Sandal, que o colega Deltan atuou diretamente, a Operação Boi Barrica, dentre outros casos que foram anulados no Superior Tribunal de Justiça por intermédio de habeas corpus, mesmo todos os réus estando soltos, inclusive num caso o réu foragido. Essa questão da adequação do habeas corpus às finalidades constitucionais, nós estamos aqui questionando a garantia do habeas corpus, que é um remédio constitucional da mais elevada importância, mas para a tutela do direito fundamental ligado à liberdade de locomoção, não para discutir provas de processos que estão correndo na primeira instância. Para isso tem, como nós percebemos, dezenas de recursos ordinários e extraordinários. Inclusive, esse abuso no uso de habeas corpus para decretação de nulidades provocou um imenso número de processos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que tem uma estatística que em 2011 foram impetrados no STJ 36 mil habeas corpus. São 10 ministros com competência criminal naquele tribunal, então são 3.600 habeas corpus por ano para cada ministro. Se ele trabalhar 360 dias por ano, vão ser 10 habeas corpus para relatar e julgar por dia. Que horas que ele vai julgar essas dezenas dessas milhares de recursos especiais, esses milhares de agravos dos agravos dos agravos? É um sistema fadado ao fracasso. Já me encaminhando para a última questão que eu gostaria de comentar aqui, a medida 8 trata da estabilização dos partidos políticos, criminalização de caixa 2, a 9 a prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. Acho que nada mais lógico, caso haja evidências que houve desvio de recursos públicos e esses recursos ainda não foram recuperados,
vislumbra uma cautelaridade, né, no sentido de manter esse cidadão privado da liberdade até que seja descoberto onde que estão os ativos. E, por último, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o item 10, a recuperação do lucro derivado do crime. Esta medida é de elevada importância porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma cultura efetiva de recuperação de ativos. Nós temos ainda uma cultura muito... E uma das causas, além desse processo penal infinito, para nós conseguirmos confiscar o produto do crime, nós precisamos de uma sentença transitada em julgado. Isso para confiscar o produto do crime no Brasil, como também no exterior. Então, como o nosso processo penal quase nunca acaba nesses crimes, infelizmente nós não conseguimos recuperar o dinheiro. Paralelo a isso, como não temos medidas efetivas de recuperação de ativos paralelas ao processo penal, nesses casos de prescrição e nulidade, nós não temos como devolver esses recursos aos cofres públicos. Então, eu separei alguns casos aqui, na análise de Furtado, obra de 2015, ele pesquisou 10 grandes esquemas de grande repercussão no país, referentes a crimes econômicos, financeiros, e, segundo esse autor, somente no caso de Georgina de Freitas e no caso do TRT de São Paulo houve recuperação parcial do dinheiro desviado. Em todos os outros casos examinados não ocorreu devolução de nenhum valor. Georgina de Freitas devolveu, no começo da década de 90, 30 milhões de dólares, um total estimado de desvio de 600 milhões de dólares, segundo esse autor. Enquanto no TRT de São Paulo, também da década de 90, foram devolvidos em torno de 3,8 milhões de dólares, no total estimado de desvio de 77 milhões de dólares. Fora esses dois casos na história brasileira, o teu caso do colega Deltan, no consórcio Garibaldi, no Paraná, em 2003, que foi resultante de um trabalho da Força Tarefa do caso Banestado, que recuperou 15 milhões de reais mediante um acordo, e um acordo da Advocacia Geral da União com o ex-senador Luiz Estevam, um acordo civil para devolução de 468 milhões de reais desviados da obra do TRT de São Paulo. Então, fora esses casos citados, não existem, no âmbito da minha pesquisa, não existem outros casos de recuperação significativa de recursos desviados dos cofres públicos. Em contrapartida, tem casos emblemáticos de bloqueio de recursos que até hoje não foram devolvidos. Por exemplo, um caso que o colega Deltan costuma citar é aquele escândalo do propinoduto dos fiscais da Receita Federal Estadual do Rio de Janeiro, descoberto em 2003. Na época foram descobertos depósitos de 28 milhões de dólares em contas em nome de offshores na Suíça, cujos beneficiários finais eram esses servidores públicos, e esses valores foram bloqueados. Isso em 2003. A Suíça tem uma legislação que permite o bloqueio de ativos por 10 anos. Passados 10 anos, não havia sentença definitiva desse caso, sendo que boa parte das acusações simplesmente já tinha prescrito. Então, a Suíça cobrou uma explicação ao governo brasileiro mediante ofício enviado em 17 de maio de 2013, sob pena de desbloqueio do montante. O mesmo caso na Suíça já tinha gerado condenação de 5 banqueiros, que já cumpriram suas penas, enquanto o caso brasileiro até hoje não acabou. Esse caso sob ameaça de desbloqueio. A primeira situação com ameaça de desbloqueio de 28 milhões de dólares, o dinheiro seria devolvido aos criminosos e nós não teríamos nenhum instrumento legal para conseguir recuperar esses valores. Outro caso emblemático versa sobre um outro agente político que teve valores bloqueados em 2001. Valores milionários também bloqueados na Suíça em 2001. 10 anos depois, em 2011, também por falta de julgamento, as autoridades suíças ameaçaram liberar o montante congelado.
na época, as autoridades brasileiras conseguiram manter o bloqueio sob o argumento que as investigações ainda estavam em andamento. Contudo, já se passaram mais de 5 anos desde esse ocorrido e os processos ainda não foram definitivamente julgados e se caminham todos para a prescrição. Inclusive, esse agente político citado, ele até muito pouco tempo atrás, ele tinha uma ordem de captura internacional que poderia ser preso em 181 países do mundo e, no entanto, gozava de liberdade no Brasil e no exercício de suas funções públicas. Então, quer dizer, será que o mundo inteiro estava errado e nós estaríamos certos nesse aspecto? Então, esses exemplos, esses casos exemplificativos demonstram que também precisamos ampliar nossos instrumentos de recuperação de ativos. Aqui as medidas propõem a ação de extinção de domínio, que já existe em diversos países, que é uma ação desvinculada à questão criminal, uma ação de alçada civil. Nesses casos de prescrição ou de nulidade penal, nada impede que a extinção de domínio prossigam, uma ação que recai sobre o produto do crime especificamente, independentemente da discussão sobre a sorte ou azar do processo criminal, é extremamente importante. E outra medida da recuperação do lucro derivado do crime é o confisco alargado, que seria nada mais do que o confisco do patrimônio que o réu condenado por um crime não consegue demonstrar a proveniência lícita. Basicamente, são esses os breves apontamentos favoráveis à aprovação dessas medidas. Eu creio que é uma oportunidade única que nós temos aqui de propiciar uma mudança paradigmática, mais propriamente em relação ao lucro, recuperação de lucro derivado do crime. Se nós analisarmos os números da Lava Jato, nós veremos que 2,8 bilhões, em fevereiro de 2016, já tinham acordos para a recuperação de 2,8 bilhões de reais. Quer dizer, em momentos de crise financeira, me parece relevante. Em momentos de falta de dinheiro do Estado, se tivéssemos veículos efetivos da devolução de valores surrapiados de forma criminosa no nosso Estado, com certeza seria possível reintegrar esses valores à União, aos cofres públicos e proporcionar aplicação em políticas públicas que levem ao desenvolvimento social. Então, são esses os meus breves apontamentos, senhor presidente. Agradeço imensamente a oportunidade e fico aberto a qualquer questionamento. Doutor Deltan. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que nós nos sentimos honrados por estar aqui.